essa situação que está a passar no meu casamento não vai me assustar. Porque aquele que me forjou para a vida, aquele que me criou, aquele que me instruiu na palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou sobre o meu destino. O meu marido pode dizer que eu não valho, o chão que piso, mas aquele que me constituiu, aquele que me levantou, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o Deus que era e que vai vir. É Ele. Isso é que te deve fazer ficar firme. Não é o tamanho da dívida, é a resolução da dívida. Esse Deus que te viu você fazer dívida e você se atolou em dívida e não te matou, é o mesmo Deus que vai te dar estratégias hoje para que você ultrapasse. Ele vai pegar naquilo que você tem e que sabe fazer, e Ele vai trazer clientes necessários para que você mude o estado e não torne a fazer. Ele vai usar, pois o teu dinheiro, as tuas finanças, está nos talentos que Deus te deu. E muitas vezes nós não descobrimos e fizemos com que Golias se tornem fortes, porque nós não queremos ir ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me a identificar os talentos que o Senhor colocou em mim, porque eu estou no meio de um problema e estou atolada. Ajude-me, eu preciso de identificar os problemas, eu preciso de identificar os dons que o Senhor me colocou. Eu preciso de identificar, eu preciso de avançar. Eu não posso estar parada diante das pessoas que me afrontam. Aleluia. Aleluia. Amém. O diabo chega a criar uma estrutura mais organizada espiritualmente aqui na terra por distração dos filhos de Deus. Nós, os filhos de Deus, somos distraídos. Os filhos das trevas, quando se levantam para nos contrariar, jejuam 3 dias e 3 noites sem comer. Mas quando Deus vai no teu espírito e diz: jejua 3 dias e 3 noites sem comer, porque este inimigo da tua casa quer te matar e vai te separar, você diz: eu tenho dor de estômago, eu estou doente. E você acha, alguém me perguntou assim: mãe, eu estou grávida, posso fazer jejum? E eu lhe perguntei: tu achas que Satanás tem medo da tua gravidez? Você não está com problemas mesmo tendo gravidez? As situações não estão a chegar do tribunal mesmo você estando grávida? O diabo por acaso recuou e disse: como você está gestante, eu não vou te atacar? O diabo tem medo que você tem 5 filhos a passarem fome. O diabo vai ter misericórdia? Você viu uma dessas características, como é que se chama? Dessas qualidades de personagem dentro de Satanás? Você acha que quem vai orar por ti é os anjos? Por acaso são os anjos que estão a sofrer com o problema que você tem? Por acaso é o teu pastor e a tua pastora que está a sofrer com o problema que você tem? Você tem que se fechar. Tem que haver um momento que você se isola e comece a orar, porque o problema não é de Deus, o problema não é dos anjos, o problema não é do bairro, o problema não é do presidente, o problema não é da nação, o problema é seu, está na tua casa, os filhos são teus, o casamento destruído é teu, a empresa está afundada é tua, não é de ninguém, mas a tua empresa, o teu casamento. Tira a quietude em Satanás, tira a quietude no inferno. Então levanta e começa a orar, porque o problema você entrou, tem que sair. Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não disse vai te dar, ele já te deu. Pisa nas serpentes e escorpiões e sai desse problema. Ora, jejua, amarra o teu estômago, bebe água quente, mas jejua. Porque ele disse: há castas de demônio, que são problemas repetidos na tua vida, são problemas que não param, e você ainda acha que Satanás vai ter pena de ti porque tens dor de estômago. Ah, porque eu me sinto muito fraca. Estão a te chapar à torta e à direita, mesmo com a fraqueza. Você vai nos hospitais, não tem diagnóstico possível, mas estás a emagrecer do nada. É o sonho que me dorme, é o sonho que não sei mais o que é. E você não tem diagnóstico provável, ainda diz: eu não vou jejuar porque eu tenho dor de estômago, e quando jejuo eu fico muito fraca. E você acha que Satanás vai recuar porque você se sente fraca? E você acha que Deus vai te responder porque você se sente muito fraca, enjoada? Por acaso quando você se engravidou convidaste ali Deus? Você precisa de ter uma personalidade própria.
Você acha que o inferno vai recuar só porque você deixa de mimimi? Eu não jejuo hoje, eu tenho que ter uma orientação do pastor para eu jejuar. Aliás, eu tenho que ter uma orientação médica, porque o médico tem que dizer se eu posso ou não jejuar. É verdade. O diabo está a ensaiar muito bem. O médico está lá. O médico está na casa dele a dormir e a ganhar o bom dinheiro dele. Então você precisa se levantar. Aleluia. Você precisa se levantar. Levanta-te, ou tu que dormes. Levanta-te. Que esse inimigo que você vê que é muito forte, ele cai em fração de segundos quando tu te posicionares perante a presença do Senhor. O apóstolo Paulo nunca andou com Jesus. São de tempos bem diferentes. Mas veja que quando houve o tempo de chamarem ele, Jesus aparece no sonho e diz: por que você me persegue? Então, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele foi usado de forma extraordinária. Ele viu Jesus glorificado após a ressurreição. Deus chama Paulo para ser libertador, não para pescar homens como Pedro e Simão. Há pessoas que Deus vai chamar como conselheiros, então ele tem que passar por problemas. Eu passei por muitos problemas na minha vida e hoje eu agradeço a Deus. Eu comecei a entrar no tribunal aos 12 anos. Enquanto outros fizeram carreira de direito, eu comecei a fazer a carreira de direito dentro do tribunal. Eu entrava 3 vezes na semana dentro do tribunal. A única menina de 12 anos para defender um patrimônio, eu e a minha mãe, porque a minha mãe falava menos português que eu. Eu enfrentei juízes sobre uma autoridade inesquecível. Fui forjada de uma forma extraordinária. Entrei na Marquesa 11 vezes. A 11ª vez, o diabo disse: vou te matar. Quando eu cheguei, a enfermeira disse: mãe, tu já tiveste 10 filhos, como é que esse teu filho virou na barriga? O teu filho está virado para ti, os pés é que estão na boca. Eu disse: uau. Ele disse: sim. A mãe não fez ecografia, eu fiz. O que aconteceu? Eu disse: olha, levantei-me de manhã, coloquei uma mensagem bíblica para ouvir a palavra do Senhor, e quando dei conta, as bolsas rebentaram. Ele disse: o bebê virou. Só há uma alternativa. Nós vamos te colocar no bloco operatório. Lá vem o médico, e o médico diz assim: Dona Celeste, vamos ter que fazer algo. Ou safamos você, ou safamos o bebê. O que a senhora quer? Quantos filhos tem? Eu disse: eu tenho 10, esse é o 11º. Todos foram partos normais? Eu disse: todos foram partos normais. Então o que a senhora acha? Deixamos esse ir para o papai da glória e a senhora fica com vida para criar os seus filhos? Eu disse: eu declaro e determino dentro desta sala de parto que nem eu, nem o meu filho vamos para a glória. Nós vamos viver e receberemos o reinado do Senhor aqui na terra. Eu não irei, eu não morrerei, antes viverei, como David disse. Eu faço dele as minhas palavras. O Deus que vai permitir eu ter vida, vai permitir que essa criança tenha vida. Ah, mas ele está sem o líquido amniótico há muito tempo. Pois o Deus vai colocar, vai tornar a colocar. Mas esse rapaz viverá. Este menino viverá e não morrerá. E o médico era cubano, começou a cantar. Quando eu espantei, toda a sala estava a cantar. Havia 4 igrejas ali dentro representadas pelo anestesista, a senhora que recebia o bebê, todos eles. E começamos ali a cantar e a louvar Deus. E o cubano começou a cantar uma música de criança. E eu de repente vejo o meu filho a sair no meu ventre sem vida. E eu disse: Senhor, eu falei sobre o teu nome e eles ouviram o teu nome aqui. Eu disse que o Senhor não permitiria que eu saísse daqui sem o meu filho, nem o filho sem a mãe. É o teu nome, Pai. Ninguém vai brincar com o teu nome, mas eu quero a tua intervenção. O médico tratou-me,
depois de tratar-me, depois de me cozer e tudo, ele olhou para mim e olhou para o bebê que estava ali esticado e ele disse: o que achas? Eu disse: eu creio que aquele bebê tem vida. Ele disse: você quer provar que o bebê tem vida? Eu disse: sim. Vai te fazer bem? Eu disse: vai me fazer bem. Ele disse: traga-me esse bebê. E ele vira o bebê e o bebê não tinha vida. Ele dá a primeira chapada e eu estava a entrar no sono da anestesia, já estava há mais tempo, e eu disse: que não sejam chapadas do médico, Senhor, que seja um despertar seu. Nos dedos do médico coloca o teu dedo e faça essa criança estar viva. Ele deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira. Quando ele queria desistir, ele olhou para mim como quem diz: vou dar a última. Quando ele deu a última, o miúdo assustou. Ele disse: uau, el niño assustou-lhe. Eu disse: obrigado, Senhor, porque tu és Deus. Então Deus deixa-te ir até a última gota para te provar que Ele é Deus. Não é porque o problema vai te afundar, mas você vai mergulhar num estado crítico para saber que Deus, até no estado crítico, Ele tira as pessoas. Aleluia. Até no estado crítico, até no coma, há pessoas que morrem no coma, mas há pessoas que, quando Deus levantar o dedo e dizer assim: never endeavor, hoje é hoje. E quando Ele te dizer tomorrow is another day, você vai sair dali. Então Paulo nos ensina. E Jesus disse assim: Paulo, foi dito, levanta-te, te constitui ministro para tirar as pessoas das trevas para a luz, um chamado de guerra. Há pessoas que foram dadas chamados de guerra, e pessoas que são dadas chamados de guerra passam por tribulações, quase morte, até a morte elas passam, porque foi-lhes dado um chamado de guerra, e não é para brincar, é para calçar as sandálias do Evangelho, é para colocar a couraça da justiça, o capacete da salvação, blindar a tua mente, porque o inimigo não vai ter pena. O inimigo não sente pena de pessoas que não têm propósito. Satanás não sente pena de pessoas sem propósito. Ah, porque eu sou filho de Deus. Todo mundo pode ser filho de Deus, mas sem propósito. E você deve analisar se realmente tu és filho de Deus ou és uma criatura apenas. Porque criaturas somos muitos, os animais são. Mas filhos são aqueles que têm propósitos, que conhecem a voz do Pai e sabem aquilo que o Pai gosta que eles façam. Amém? Então, quando você está numa caminhada, você tem que saber que o Senhor vai te revelar os mistérios da sua glória. O Senhor vai falar de forma extraordinária. O Senhor vai te fazer chorar. O Senhor pode te fazer perder coisas. Eu perdi coisas importantes, mas não tão importantes como a vida. Quem sabe eu esteja a falar para alguém que perdeu uma casa, perdeu um carro, a empresa está a ir de mal a pior, mas tu não perdeste a vida, que é o bem mais precioso. Então, vá no Senhor e Ele vai te dar estratégia. Ele vai te conectar a pessoas que vão te levar a um bom porto. O Senhor faz conexões, e nem sempre as conexões que o Senhor vai te fazer são conexões da sua própria igreja. Porque Deus disse que eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito em lugares em que me fazem eu renascer e ressuscitar todos os dias. Quando você está numa guerra tremenda, procure a Deus em silêncio. E quando tu vês que estás a procurar Deus e a guerra subiu de nível, boa, quer dizer que o diabo está preocupado contigo.
Porque se ele não estiver preocupado contigo, ele não sobe o nível da atuação na guerrilha. Aleluia. Quando você nota que Satanás está a subir o nível de guerrilha, parece que a família, os filhos, os primos, os amigos, os colegas, parece que até o próprio carro que você conduz está a discutir contigo. Então, você está a fazer alguma coisa que está a fazer o inferno reagir dessa maneira. Há algo que está a vir no teu destino. Somente aquelas pessoas que dizem: eu sonhei que estava a dar de mamar um bebê, eu estava a andar no colo com um bebê. Há muita gente que diz: quando você sonha com isso é porque é feitiçaria. Não. Há um propósito que já nasceu dentro de si e já está nas tuas mãos. Cuida dele, porque o diabo está chateado com esse propósito. O Senhor te respondeu grandes coisas. Então cuida do bebê, amamenta o bebê com a palavra, com a oração, com o jejum, com a intrepidez, com o entendimento. Pague mentorias. Ligue para alguém e diga assim: pastora, profetiza, profeta, ancião, o senhor fulano, dá-me uma mentoria sobre negócios, dá-me uma mentoria sobre área espiritual, dá-me uma mentoria sobre casamento. Quanto é? Pague. Temos que ter preços a pagar para subirmos de escalões. Você, quando está a subir numa escola, quando está numa faculdade, depois de acabar uma faculdade, você fazer contas do que a sua mãe ou você investiu ao longo do tempo em cadernos, em livros, em esferográfica, em tempo, em frio, em calor, em estresse, você vai ver que gastou muitos milhões. Então por que você não paga? Não, de graça recebemos e de graça. Há pessoas que leem a palavra de Gênesis, Apocalipse, elas não entendem por causa dos códigos que estão ali na palavra. E Deus revela esses códigos nos 5 ministérios de maneiras diferentes. Então você tem que buscar conhecimento. Há conhecimentos que não se pode trazer aqui na tela. São conhecimentos tão profundos do casamento, conhecimentos tão profundos do negócio, que você, para estar naquele lugar, você tem que pagar. Há situações tão reveladoras que Deus tem para a tua vida, mas você precisa de pegar em algo e dizer assim: fulano, pastor fulano, profeta fulano, profetiza fulana, profeta fulana, por favor, dá-me uma mentoria de 7 dias, eu preciso de aprender sobre esse assunto, porque eu quero ultrapassar isso aqui. E você vai ter, aprenda. Eu não quero saber a opinião que você tem, mas isso é verídico, eu passei por isso, sou o que sou, porque tive que investir conhecimento. E Deus me ensinou: Celeste, invista sangue, que é o teu suor, que é o teu dinheiro, para teres aprendizado. Invista. Contacte pessoas que eu te der para contactar. Eu vou te colocar paz, você contacta aquelas pessoas e você paga e tem aquela mentoria e mude a tua mentalidade. O gigante está por detrás da sua burrice, Celeste. A sua burrice se tornou o maior inimigo, não é Satanás, porque até Satanás tem medo de ti, mas a tua burrice se tornou o maior Satanás. Aleluia. É muito importante você entender isso. É muito importante que Deus use as coisas mais esquisitas da face da terra para engrandecer o seu nome. E se você é tida como uma pessoa esquisita, como eu ou como outra pessoa qualquer, saiba, você está na forja do Espírito para ser usada. Cristo te ama. E Ele disse que está a vir buscar os seus. Mas enquanto Ele não veio, nós vamos usufruir da grandeza dEle na face da terra. Porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Há pessoas que têm problemas tão graves no casamento, que ela está a andar de lugar a lugar, já jejuou. Não é que Deus não está a responder. Você já jejuou, você já participou em vigílias, as coisas não estão a funcionar. O problema não está nisso. O problema é que você precisa de uma mentoria. Quem sabe você precisa de um alerta do Senhor e dizer assim: pega numa oferta para desflopar o teu casamento e entrega. Há pessoas que dizem assim:
A minha igreja não recebe esse tipo de oferta. Então você já sabe que a tua igreja não tem essa área de libertação. Porque eles não entendem que muitas vezes os casamentos foram pagos em altares para serem destruídos. E eles não destruem os filhos a dizer assim: traga a sua oferta e vamos fazer declarações sobre a sua vida. Então diga assim: Senhor, me coloca no caminho da pessoa certa para me ajudar. Coloca-me no lugar certo, na pessoa certa, para que eu possa ser ajudada. Eu preciso de ti. Porque Deus nos deu tudo de graça, o Espírito Santo. Onde é que você ouviu que Jesus Cristo veio ao mundo de graça? A Bíblia diz que Deus relatou na sua palavra: eu dei o meu filho por um preço muito alto. Onde há preço, há compra. E o próprio Deus lá no Monte Sinai diz a Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Deus nunca descartou que há outros deuses a quererem colidir com ele, mas ele sempre declarou: eu sou maior, acima de mim não há. Eu confio nessa palavra. Mesmo diante da morte, mesmo diante de circunstâncias, quando o Espírito de Deus me faz lembrar dessa palavra que ele disse: acima de mim não há outro Deus. Eu sou a pessoa mais privilegiada, e você também, porque acima dos deuses que nos confrontam não há maior. Existem outros deuses, existem. Eles também trabalham a favor do seu povo, trabalham. Também ajudam muito. Os feiticeiros ajudam, profetizam, ajudam e mandam demônios também para te ajudar. Por quê? Porque você foi lá e colocou uma oferta. Aqueles demônios têm que trabalhar a teu favor. Os espíritos das águas têm que trabalhar a teu favor. Tem que se unir com os espíritos hierárquicos da tua família para te ajudarem até um determinado tempo. E eles depois vão te tirar a paz. Agora, o nosso Deus, o soberano Senhor, quando Ele te dá algo, Ele te dá de graça. E mesmo que você o despreze após ter recebido, Ele não te tira. Ele já sabe que o desprezo que você vai dar nele vai fazer com que aquela coisa desapareça do teu caminho, aquela bênção se esvaina do teu caminho. Mas Ele não é um Deus de retaliação soberba. E quando Deus está a punir, está a castigar, a levantar a vara, Ele levanta por amor ao nome dEle. Deus, quando está a castigar alguém, Ele castiga por amor ao nome dEle. Porque Ele castiga, não mata. Já Satanás, ele te castiga, te faz entrar na rua, dormir na rua, te coloca na prostituição, depois te mata. E as pessoas no dia do teu velório nem sabem qual será, meu Jesus, qual será ou quais serão os dizeres para me colocarem ali naquele documento. Eu digo documento, no elogio fúnebre. Deus tem, quer dizer, o diabo tem vergonha até na hora da morte. Está vendo uma pessoa, um marido que morreu de tanto andar à toa, morreu com HIV, sabe? Até no momento do velório, no elogio fúnebre, eles começam a mentir. Ele morreu vítima de doença prolongada. Ninguém consegue meter lá a verdadeira causa, HIV. Ninguém consegue meter lá a verdadeira causa. Ele morreu após X anos de vida, deixou X netos, X filhos, foi um homem honrado. Está a ver, o diabo te apaga a honra no elogio fúnebre. O nosso Deus não permite isso aos seus filhos. Aí eu posso lhe dizer na primeira pessoa: esse Deus não permite isso. Que Deus lhe possa abençoar. E que Deus lhe, é verdade, todos ficam santos. Que Deus lhe possa trazer esse entendimento. Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus de paz, é o Deus que prescruta, é o Deus que entende, é o Deus que fala, é o Deus que se aborrece, mas é o Deus que abraça.
Eu às vezes digo assim: Senhor, eu prefiro a tua vara do que o chicote do diabo. Eu pequei, castiga-me, Senhor, porque o Senhor vai me castigar com amor. O Senhor vai me castigar e vai me abraçar. O Senhor não vai deixar que os meus inimigos se riam de mim, conforme está escrito em Isaías, que nós acabamos de ler. O Senhor me prometeu que ninguém vai atrocidar-me, porque eu sou ovelha do seu pasto. Esse Deus que eu confio. Esse Deus que eu coloco a plena confiança. Eu lhe convido a colocar a plena confiança e a seguir as diretrizes. Ele não te abandona na esquina. Ele é tão maravilhoso. Ai, Senhor, obrigada, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por este dia maravilhoso. Obrigado pelo teu maná celestial. Obrigado pelas pessoas que te viram aqui, Senhor. Os teus filhos e as tuas filhas. Obrigado, Pai da glória, pelos ouvintes, Senhor. E que o teu nome seja louvado de geração em geração, pois não há Deus como o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus soberano. Senhor, entra no destino dessa mulher, entra no destino desse homem, forja o caráter, forja a visão, mostra-te, Senhor, que não há Deus como o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero declarar um dia e uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que se abra portas sobre a vida desta mulher, que se abra portas sobre a vida deste homem, que se abra portas sobre a vida desta família. Senhor, que haja restauração, Papai da glória, neste casamento, que haja restauração, Pai da glória, nesta empresa. Pai, aviva este ministério, aviva este homem que caiu em pecado, aviva esta mulher que caiu em pecado. Mostra, Senhor, que nós não vamos encontrar ninguém que nos ame muito mais que o Senhor, pois o Senhor nos repreende, mas o Senhor nos abraça, nos dá um novo alento e abre uma nova porta e janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a sua graça, venha a nós o seu reino, venha a nós a sua visão e revelação, venha a nós a sua voz, e que seja feita a sua vontade de geração a geração sobre as nossas vidas. O pão nosso não só queremos a cada dia, mas queremos o pão espiritual, diário. Ó Senhor, queremos a tua graça, queremos a tua glória infinita sobre os nossos corações. Senhor, perdoa-nos e perdoa aqueles que também nós temos ofendido de uma ou de outra forma. Toca-lhes, Senhor. E se nós colocamos alguém à margem dos teus princípios por nossas atitudes, perdoa-nos, Senhor, e resgata aquelas vidas. Não permita que os nossos inimigos ganhem causas sobre nós. Antes, Senhor, se o Senhor achar que eles podem converter-se, então o Senhor faça com que eles sejam convertidos. Mas se não, que os intentos que prepararam contra nós volte contra eles em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia.